Fala, galera! Alerta! Através da parceria entre Grupo de Estudo Americanista, Cipriano Barata, Ponto Cultura lá Integração, vou começar agora, de Porto Alegre, para toda a América Latina e todo mundo. O programa História em Pauta, edição número 32, eu, Rafael Freitas, estamos aqui com dois vozes do além no maquinário, Guilherme e Vinícius. E aqui com um grande convidado, ilustríssimo convidado do movimento, representante do movimento pirata, grande Yuri, Guilherme. Então gostaria que tu primeiro desse teu alô e se apresentasse aos nossos web ouvintes. Eu sou Yuri Guilherme, como tu disse, confirmo. Eu sou hacker. Eu não menti, então. Sou pirata. É isso. Não sou representante do movimento pirata. A gente costuma dizer que o movimento pirata não tem representante, né? Então, é isso aí. O que é, então, Latinoamérica Pirata? Tu citou Latinoamérica Pirata ou estou enganado? Aí Latinoamérica Pirata, ou La Pirata, como a gente diz. Aí sim, aí é um movimento dentro do movimento pirata. Esse pode ter representantes, aí eu posso falar como La Pirata. Latinoamérica Pirata basicamente foi um movimento, que é um movimento que está começando agora, na verdade, está em criação. Até o movimento pirata também, ele é, da forma como se organiza, ele é recente, ele é novo, mas o movimento Latinoamérica Pirata é bem mais novo. Nasceu esse ano agora, no começo do ano, dia 1º de janeiro de 2016, que foi quando o primeiro partido pirata fez 10 anos. O sueco? Sim, o Partido Pirata Sueco fez 10 anos, dia 1º de janeiro de 2016. Foi quando começou o La Pirata. Ainda não existe uma definição do que qual é o forte do movimento La Pirata, né? Porque existem ainda discussões lá sobre para que vai servir e como é que vamos montar isso. Mas uma das primeiras ideias era criar uma internacional pirata voltada para as questões da América Latina, né? Porque existe uma internacional pirata que é vinculada aos partidos piratas, né? Ela funciona para... é Partido Pirata Internacional, não. Funciona para juntar todos os partidos piratas do mundo. E a La Pirata, ela não se prende muito na coisa do partido, né? Ela se volta mais para o movimento pirata mesmo. Eu estou em dúvida em saber o que é La Pirata. La Pirata é um movimento social? É uma web rádio? É uma ONG? O que é Latinoamérica Pirata? A gente tem uma rádio web que deve estar tocando no fundo aqui agora algumas músicas, que é uma das... a Rádio La Pirata, que é uma das formas que a gente encontrou para divulgar a ideia e também para instrumentalizar o que a gente quer, né? Porque uma das motivações para criar La Pirata e que tem a ver com o movimento pirata também, né? Uma parte que o movimento pirata se propõe a fazer, que é o empoderamento das pessoas, né? Através da tecnologia, e que é questionável se está bem avançado isso, né? As pessoas costumam dizer que o movimento pirata está engateando muito, né? Isso, tá? O movimento pirata não é o ator global que contribuiu mais para o empoderamento da tecnologia, o empoderamento das pessoas através da tecnologia. Existem organizações, até alguns partidos políticos que também colaboraram com isso. Então a gente colocou a rádio La Pirata no ar como forma de demonstrar, né, essa vontade de querer usar aquele mecanismo de rádio ali para empoderamento das pessoas.
existem discussões, né? A princípio, agora só tem música tocando na rádio, né? Mas são músicas de artistas independentes, que não tem espaço na mídia tradicional, nos grandes meios de comunicação aí, né? Que não tem um suporte financeiro de uma gravadora, coisa assim. Então a gente entende que dar espaço para essas pessoas é uma forma de apoiar isso. Não no sentido de que a Rádio La Pirata ela é mundialmente ouvida, tem milhões de ouvintes e tudo que a gente colocar ali vai ser expandido. Não, não é nesse sentido. É no sentido de colocar mais um canal no ar para divulgar aquelas músicas daqueles artistas independentes ali, entendeu? Eu traduzo o pensamento assim, né? Tem uma corrente política dentro do movimento pirata que pensa que é dessa forma que a gente consegue multiplicar as coisas, né? Sempre mais um, mais um, mais um. Eu te dou os meios, as condições necessárias para tu colocar a tua rádio no ar, para ti ser mais um disseminando informação, entendeu? Através de multiplicadores? Pode ser. É que o termo multiplicadores, tu dá a ideia de que tu tá multiplicando sempre a mesma ideia, sempre a mesma coisa, entendeu? Alguém vai lá, lança alguma coisa e os multiplicadores vão espalhando aquela mesma mensagem original, né? E a tese do Swarm Wise, do fundador do Partido Pirata até, e tudo que tem se construído pelo movimento pirata, se fala em distribuição, em descentralização, né? Mas eu ainda não entendi. Lá Pirata é uma web rádio só? É um braço digital do movimento pirata brasileiro? O que é lá Pirata? Lá Pirata, pragmaticamente falando, então, a definição do que seria o Lá Pirata. O Partido Pirata nasceu lá na Europa, né? Começou lá na Suécia. Por quê? Porque tinha o The Pirate Bay, que é um site conhecido, que não é só um site, né? Eles usaram aquele site ali, aquele instrumento, para afrontar a indústria de Hollywood, a indústria fonográfica, basicamente para criar meios para as pessoas poderem compartilhar informação, cultura, né? E aí criaram essa coisa na verdade, criaram o comitê pirata. Agora eu não me lembro a tradução para português do termo que usaram, que foi antes do Pirate Bay ainda, que era uma resposta a um órgão anti-pirataria que fizeram lá nos Estados Unidos para regrar a pirataria no mundo inteiro, né? Bem imperialista mesmo. E aí fizeram um contra-movimento a isso, né? De declaração de nós somos os piratas, nós estamos aqui para piratear mesmo. E aí foi assim que nasceu o Pirate Bay, que era para piratear mesmo, para colocar vídeo, filme, música, tudo lá, né? Como forma de contrapor. Aqui. Não, quero que... Então, cara, colega Yuri Guilherme, se eu entendi bem, a história do início da Lá Pirata remonta à origem do movimento pirata lá em 2006, na Suécia? Não, mas faz referência. A La Pirata foi lançada dia 1º de janeiro de 2016, exatamente 10 anos depois da fundação do primeiro Partido Pirata, o Partido Pirata Sueco. E aí o Partido Pirata Sueco foi criado como uma ferramenta para instrumentalizar o movimento pirata lá. O carro-chefe era o The Pirate Bay, que foram os caras que afrontaram o MPA, a RIA, o Hollywood, a indústria fonográfica, tudo. E eram os caras que estavam sofrendo processo, que estavam sendo tirados para... Então o movimento pirata criou um partido e uma igreja
para entrar no jogo dos caras entendeu? E atacar os caras com... E aí a La Pirata nasceu no aniversário de 10 anos do primeiro Partido Pirata, que foi em 1º de janeiro de 2006 que foi lançado. E aí a referência é essa. Mas é como eu disse, a La Pirata, ela se coloca como parte do movimento pirata, né? Não tão vinculado com os partidos piratas, né? Porque a via não é essa, não é a via do legalismo partidário. É a via a tese é criar uma tendência internacional, né? Para agregar as pessoas que se reivindicam piratas da América Latina. O movimento pirata é internacionalista? Como é que lida com a questão do nacionalismo, patriotismo? Há muito tempo foi criado uma espécie de organização também, chamada Piratas Sem Fronteiras. E aí isso virou uma ideia, né? Evoluiu de uma organização para uma ideia. Então é uma ideia que está viva até hoje. Sempre se usa essa consigna Piratas Sem Fronteiras. Né? Que é o quê? Tem um chavão que se usa bastante também, que é pense global, haja local. Ou seja, fortalece o teu local, tua região, né? Mas tu tem que ter uma perspectiva dos conceitos, esses conceitos que a gente sabe que não funcionam, globalização. O que é a globalização? Globalização é os poderosos oprimindo os fracos, né? O que é nacionalismo? Nacionalismo, o nacionalismo bairrista, né? É criar fronteiras para segregar as pessoas ao invés de aproximar, né? Então, o movimento pirata ele se volta para essa questão do internacionalismo, sim. E qual a relação de vocês, os piratas, com cyberativismo, hackers e deep web? O movimento pirata nasceu e continua sendo intrinsecamente relacionado com o hackerativismo, né? Cyberativismo, como tu quer colocar, porque é o quê? Quais são as ideias básicas do lado do começo, antes de virar partido político, antes de virar movimento político organizado? É a coisa mais básica, né? Como é que eu posso usar o computador, as tecnologias, a internet para hackear esse sistema de elitismo, de controle de acesso, né? Por exemplo, como é que eu posso fazer a cultura, a informação ficar disponível para todo mundo, né? Como é que eu posso burlar as barreiras que se colocam com a tecnologia, né? Por exemplo, tu compra um telefone e vem bloqueado. Só pode usar uma operadora, um sistema operacional, um aplicativo. Ele só serve para o que os caras que construíram ele disseram que é para ti. Entendeu? Se tu quer usar para fazer outra coisa, para qualquer coisa que tu imagine, né? E aí eu vou sempre puxar pro lado do empoderamento através da tecnologia. Tu não pode porque colocaram um bloqueio técnico ali, né? Então o que o hacker faz? O hacker vai lá e tira o bloqueio para tu poder usar para o que tu quiser o telefone. Favorecendo a liberdade individual. Eu não gosto de falar sobre individualismo, eu pessoalmente. Eu não gosto de enfatizar essa coisa da liberdade individual, porque... Mas tu dá essa opção tecnológica, tá empoderando a individualidade do usuário, né, do cliente. Eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo que quando eu removo as barreiras, o bloqueio ali, eu tô garantindo a liberdade de todo mundo, né? De todas as pessoas. Eu não penso na liberdade individual, né? Na liberdade do indivíduo. Eu não vejo dessa forma. Eu entendo que... Porque como
a tecnologia ela é padronizada, né? Se eu conseguir liberar acesso de um site, eu vou liberar para todo mundo, e não só para mim, uma pessoa só, né? Então, um pouco, o movimento pirata ele pode se dizer um movimento social, porque tem esse viés, tem essa consciência de distribuir a tecnologia para todo mundo aí. Justamente, quando a gente pensa em pirataria, a gente pensa na pirataria do século XV, no século XVIII. Então a gente tem uma citação aqui que os Vozes do Além vão ler para nós, e a partir dessa leitura, dessa citação, eu quero que tu me responda uma pergunta. Quais as semelhanças e diferenças entre a pirataria do La Pirata e a pirataria clássica do século XV ao XVIII? Oi. As maneiras mais fáceis de compreender a diferença entre um pirata e um mercenário e examinar os diferentes modos como eles dividem o butim. Capitães piratas costumavam a ficar apenas com uma parte e meia ou duas partes, os oficiais do navio com uma parte e um quarto, os tripulantes com uma parte e os não combatentes, garotos e músicos, com metade ou 3/4. Em comparação com um capitão mercenário, ficava com 40 partes, em contraste com a única parte dos membros da tripulação. Lembrando que é uma citação trazida à tona no nosso blog do Grupo de Estudo Americanista Cipriano Barata, pelo Felipe Carreira, que é um especialista em pirataria. E essa citação é do autor Peter Lamborn Wilson. Tu acha que dá para fazer essa comparação entre a pirataria de vocês e a pirataria clássica? Sim, porque dentro do movimento pirata tem muito libertário. Então, praticamente quase todo mundo que se reivindicou pirata, pelo menos no começo do movimento, se reivindicava anarquista ou libertário, e recentemente tem os liberais também se somando, né? Então, sim. É que essa fala aqui, essa frase aqui, ela puxa mais para o socialismo mesmo, né? O socialismo libertário de ter essa divisão igualitária, né? Enquanto os mercenários, os corsários vão tentar obter o lucro para si mesmo, né? Então, sim, tem essa distinção, dá para fazer uma comparação legal aí, porque tem o Partido Pirata, por exemplo, tem consignas, vamos piratear a política, né? Num país que nem o Brasil, que o cara só tem motivação para se enfiar na política lá e para ganhar status, inserção, com a finalidade de enriquecer ou de acumular poder, enfim, qualquer pessoa que se coloca lá para tentar fazer alguma diferença tá pirateando a política. Tem críticas, eu sei. Todo mundo vai assumir uma postura pessimista e vai dizer, não funciona assim. Entrando lá, tu vai te corromper. Eu também tenho acordo com essa premissa, eu também sou pessimista, assim. Mas o movimento pirata, ele vai além da política partidária ortodoxa, né? Inclusive, se apoia bastante e não é tão divulgado isso, mas eu sei porque eu estou inserido no movimento pirata. Bom, divulga a primeira mão aí para os nossos ouvintes. Não. O movimento pirata, ele apoia muito movimentos sociais, política de rua, tudo que é tipo de política alternativa, né? Como eu falei antes, o Partido Pirata é uma ferramenta, né? Tem a Igreja Copimista também, é outra ferramenta, mas elas não são o fim em si, né? O plano não é tomar o poder, como um partido tradicional, sim, faz isso. Se organiza, às vezes como partido, ou às vezes como movimento suprapartidário, com a intenção de tomar o poder
e dizer, não, agora a política vai ser essa. E o Partido Pirata não é uma abordagem explícita assim, a ideia não é tomar o poder. Inclusive está previsto dissolver o partido, se for necessário, entendeu? Não perpetuar não perpetuar o Leviatã do Hobbes, né? Uhum. Como vocês usam a quebra de patentes para a disseminação do conhecimento? Isso é legal? Essa é uma área cinza, né? Não é... eu não sei de onde é que tu tirou o termo quebra de patentes, mas a luta contra os direitos autorais é uma bandeira do Partido Pirata, sim. E basicamente não é tentar interferir no direito do autor, ou na patente, ou na legitimidade das pessoas de inventar coisas, serem reconhecidas, não é isso. É que assim, ó, o problema não é o modelo de artista, compositor, o problema é o que as gravadoras e os órgãos que se dizem apoiadores dos artistas, como a ECAD, por exemplo, aqui no Brasil, controlam e fazem a administração disso, né? O que acontece? Se cria o resultado, né, de toda a organização, de todo o sistema que é feito para a distribuição de conteúdo multimídia e monetização disso, efetivamente, né, no final das contas, faz com que muita gente não tenha acesso à informação e ao conhecimento, né? E aí, a consequência disso é meio óbvio, né, cara? O marxismo, antes disso, se estuda isso há muito tempo. Tu não dá cultura e informação para as pessoas não conseguem se posicionar, não conseguem se politizar, não conseguem participar das decisões, né? Sempre vai ter alguém superior lá decidindo as coisas por elas. Então, isso é considerado um problema, acho que por todo mundo, menos por quem tem o poder estabelecido já. E aí o movimento copyleft, os movimentos anti-copyright, o movimento pirata todo, ele vem num viés de dar acesso para as pessoas à cultura e à informação, né? De empoderamento das pessoas através da informação, através da tecnologia. Esse é o sentido disso. Não é o copyright e as patentes, se elas servirem para bloquear o acesso das pessoas à informação, então a gente considera que isso está errado e se usa o preceito de desobediência civil para lutar contra isso. E aí sim, dentro desse contexto, algumas ações são ilegais por enquanto. Em determinadas jurisdições. Aí que tá. É uma briga. É por isso que tem um partido político, por isso que tem porque isso é uma briga jurídica, né, cara? Tem um monte de lei que tá errada, que é injusta, né, e que vai mudando. Agora a lei é assim, daqui a pouco a lei diz que o que estava certo está errado. E nem sempre foi como é hoje, né? Nem sempre sim, a lei foi como é hoje. Tu acha que uma revolução tecnológica e informacional é o primeiro passo para uma revolução política e econômica? Uma mudança do sistema, por exemplo, do capitalismo para o socialismo? Não. A revolução tecnológica, a revolução... Você não propõe uma revolução tecnológica social? Sim, mas eu não considero que isso é uma condição necessária para avançar, por exemplo, do capitalismo para o socialismo. É uma condição suficiente. É um caminho mais factível, eu acho, que isso é observável. O que aconteceu com a internet, por exemplo? A internet conseguiu fazer as pessoas se conectarem e disseminar informação muito rápido. É muito mais difícil tu conseguir impor uma opinião, né, única através de um jornal
dos mecanismos antigos lá, agora com a internet, porque a gente consegue desmascarar uma mentira muito rápido, né? E aí quem está no poder percebendo isso, percebendo essa liberdade que veio com a internet, começaram a criar tudo que é tipo de... Estão usando todas as armas para tentar atacar isso, né? O que eles fazem? Criam mecanismos de controle na internet, criam leis para censurar. Bah, a coisa tá tão ampla e o jogo tá tão ruim, a desinformação é tão grande que eu teria que ficar o dia inteiro falando sobre isso. Porque tem muitas coisas que as pessoas entendem como ferramentas para se libertar e que, na verdade, são ferramentas para se escravizar, né? Porque é isso. Os caras atacam com tudo que é tipo de arma. Mas basicamente isso. A revolução da tecnologia, a revolução da informática, eu entendo como uma condição suficiente para alcançar uma sociedade melhor. É uma ferramenta muito poderosa. Se as pessoas aprenderem a usar cada vez mais a internet para fazer a revolução, isso é bom, é positivo, mas eu não acho que seja uma condição necessária. Existem outras formas. Se der um pulso eletromagnético e acabar os computadores, tudo, a gente consegue dar outro jeito. Vai demorar mais, mas tem como. Porque no tempo das internacional socialistas, os caras distribuíam panfleto no meio das... Né, não tinha internet. Os caras estavam usando a internet para fazer guerra. Estavam usando o rádio e coisa e tal para fazer guerra, enquanto os clandestinos estavam usando papel para... Né? Então existem outras formas. Né? Bom, tu já falou para nós que dentro do movimento pirata tem várias tendências ideológicas, desde a esquerda à direita, desde anarquistas até liberais. E tu comentou comigo, aqui fora do ar, de que o La Pirata é contra o eurocentrismo. Então eu gostaria que tu me dissesse quais são as ideias no movimento pirata sueco que vocês aprovam para o caso brasileiro, que vocês apoiam, e quais vocês acham que não vale para o nosso caso. Uma das motivações para criar a La Pirata foi justamente essa. Já vai Latinoamérica no nome para identificar bem isso. Tem muita coisa... A social-democracia e o liberalismo, eles funcionam lá em alguns lugares na Europa, né? E, obviamente, aqui na América Latina não funciona, porque como é que tu vai falar sobre distribuição igualitária, sobre igualdade social? Aqui a conjuntura política na América Latina é completamente diferente da Europa, né? E como o movimento pirata nasceu lá na Europa, organizado dessa forma como é, quando tu começa a promover essa ideia e levar adiante isso, tu tá sendo eurocentrista. Então como é que tu... Né? Porque não é inteligente tu... não, isso aqui é dos americanos, isso aqui é dos europeus, não quero saber, não fala comigo sobre isso, não quero assunto. Não, isso é ignorância, né, cara? Não é bem assim. Que aí, vamos problematizar o tecido que tu usa na tua roupa, a forma como se confecciona papel foi inventada. Aí eu pelo menos não faço isso, né? Mas como é que tu pega o movimento pirata então e adapta à realidade da América Latina? É isso que a gente está tentando construir. A La Pirata nasceu agora, em janeiro, né? A gente está construindo ainda isso. Mas uma das coisas, a diferença básica é que existe um consenso dentro das pessoas envolvidas com a La Pirata que uma das formas de caracterizar bem é dar ênfase aos movimentos dos povos originários, ao reconhecimento dos povos originários aqui da América Latina, América do Sul, aos movimentos quilombolas que são próprios aqui da América Latina, né? Que são dos escravos, que vieram da África e aí depois terminou a escravidão e coisa e tal.
E movimento de base, basicamente isso. Dá ênfase para esse lado em detrimento desse discurso. Eu achei engraçado quando tu falou os anarquistas e os liberais, como anarquista de um lado e liberal do outro. Eu também faço essa. É que tem muitos discursos assim, ó. Todo mundo é igual, todo mundo tem direitos iguais. Todas as pessoas têm iguais condições de vir. Aqui na América Latina isso não é verdade, né, cara? É correto tu afirmar que as pessoas gostariam que todo mundo tivesse direitos iguais, gostariam que as pessoas todas fossem tratadas iguais, independente da cor da pele, independente de onde é que tu nasceu, quem é que é a tua família. Esse é o ideal, né? Esse é o que a gente gostaria. Então as pessoas criam esses discursos positivistas, né? Todo mundo é igual. Não tem distinção de raça, cor. Mentira, né, velho? Tem. É só sair na rua e ver como é que é como é que é a discriminação de tudo que é jeito, preconceito e coisa e tal. Então, quando tu escolhe, né, privilegiar aqueles que tu considera os oprimidos ou minoria e coisa e tal, tu tá te posicionando politicamente, né? Um problema sério que a gente tem que resolver é que, assim, ó, é uma coisa que eu tenho que admitir aqui, que é o que sempre se patina, né? Qualquer partido político que se organiza com um movimento social e vai se reivindicar antirracista, anti-homofóbico, aliás, anti-homofóbico. Tá certo. Eles vão dizer que tem pertencimento e não tem, né, cara? Essa realidade. Quem se coloca para fazer essas coisas, a maioria é burguês de classe média e geralmente branco, né? Geralmente homem. Que nem tá aqui, ó. Nós estamos aqui agora, 2 homens brancos falando no microfone. Ali tem, na técnica tem 2 ali... homens ali. Então isso aí é uma contradição que tem muito pouca gente contrapondo isso, né? E aí nesse sentido nem o movimento pirata e nem a La Pirata conseguem resolver isso. Por enquanto, quem sabe? Ou não. O cara tem fé, né, cara? Então me diz, já estamos se encaminhando para o final do nosso programa. Então eu quero que tu diga para nós qual a relação da La Pirata com La Integração. Vocês vão fazer um programa de rádio aqui? A previsão era essa. Eu tô conversando com algumas mulheres principalmente inseridas no Partido Pirata já, instigando elas a participar aqui de um programa de rádio para falar sobre como é que é a questão da mulher na política, né? Como é que elas se sentem, se elas sentem que são respeitadas num espaço que é predominantemente de homem, né? E aí depende delas, né? Porque senão é eu, o homem, querendo forçar elas a fazer uma coisa. Elas têm que saber se elas querem vir aqui na rádio falar sobre isso, e também a organização tem que partir delas, né? Mas qual que era a pergunta? Qual a relação com La Integração? Tá. Não, é que tu induziu a pergunta ao programa de rádio. Isso tá... Tá me chamando tendencioso? Não, isso... Além de estar no programa do Partido Pirata, apoiar rádio comunitárias e esse tipo de coisa, isso é uma coisa da militância mesmo, as rádios piratas, todo tipo de resistência tecnológica a gente apoia, né? Isso é... Não sei se está na cláusulas pétreas do Partido Pirata, mas é pétreo para mim, né? Então o movimento pirata, ele se insere... Pessoas que hoje não se dizem, como tem agora, né, o movimento pirata organizado e o Partido Pirata, tem gente que não se diz pirata no Brasil, não se diz que apoia o Partido Pirata, não se reivindica pirata, mas que faz coisas nesse sentido, né, de apoiar
rádios comunitárias, de apoiar movimentos de base, instrumentalizar lá, criar meios, rádio, não só rádio, mas como outros usos da tecnologia também, para empoderamento daquelas comunidades lá. Eu, sinceramente, acho que o Partido Pirata tinha que apoiar mais essas pessoas que já estão fazendo essas coisas, reconhecer o trabalho disso. E, bom, aí é uma disputa interna lá, e aí eu aqui tô sendo injusto. Só tu tá tendo voz aqui também. Mas representando, né, um movimento pirata, que é de nível mundial e internacionalista. Isso aí. Então eu gostaria de finalizar aqui nosso programa. Então, em nome do Grupo de Estudo Americanista Cipriano Barato, eu te agradeço a tua participação, embora a gente tenha tido alguns obstáculos que foram superados, a gente está muito feliz. Eu agradeço também ao Guilherme e o Vinícius, nossos Voz do Além. Eu agradeço a ti, Yuri e Guilherme. Então, eu gostaria que tu, nessa despedida, dissesse algo que tu acha importante revelar sobre o movimento pirata, sobre La Integração, sobre La Pirata, que não tenha sido perguntado. Eu só registrar isso. Eu não sei se aquela parte que a gente estava falando chegou aí para o ar. A La Pirata, como instrumento, já tem uma rádio web, tem a La Integração, e um dos motivos de eu estar aqui é juntar essas duas coisas, né? Ver como é que a rádio web da La Pirata consegue apoiar a La Integração e vice-versa. Existe perspectiva para construir uma wiki para ir colocando conhecimento lá adquirido, né? Mais especificamente sobre a política da América Latina, e que isso aqui tem uma biblioteca grande aqui sobre isso. Não sei, devo falar sobre o Partido Pirata também, está no processo de conseguir as assinaturas para se legitimar como partido, né? Mas aí eu sei que as pessoas hoje estão bem descrentes com a política ortodoxa, e eu, inclusive, né? As pessoas dentro do Partido Pirata também não querem, quase ninguém mais quer fazer partido mesmo, né? De disputar lá no TSE, porque tá em crise, né? Esse sistema político, e tá falido, né, cara? Isso aí vai implodir uma hora ou outra. E é isso aí, cara. Vamos continuar. Eu vou continuar, pelo menos, né? Posso falar por mim, tentando fazer a internet servir para as pessoas e não o contrário, né? Tentando fazer as pessoas usar o computador e não o contrário. Cada vez boicotando mais o uso da tecnologia da internet para controlar e para oprimir, e promovendo cada vez mais a tecnologia libertária. Então é isso, Buenacho. Finalizamos História em Pauta.